Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar a respeito de zonas de liquidez genuína versus zonas de liquidez falsas. Liquidez ou armadilha? E aí, como que você consegue identificar isso dentro do SMC para você que já opera? E como que você vai conciliar isso dentro também do fluxo de opções com os níveis de gama e também de opções? É esse que o nosso vídeo vai falar hoje. Você que já estuda sobre estrutura de mercado, você já entende um pouco a respeito da estrutura de mercado, mas muitas vezes você entrou numa zona de liquidez achando que era um ponto de reversão e foi logo depois estopado? Bem, eu vou te mostrar por que que isso acontece. Como que você pode identificar as zonas reais, evitar armadilhas e como que, principalmente, os níveis de opções hoje, os níveis de gama, eles têm uma forma clara também de te mostrar como que o market maker atua e como que o market maker vai fazer muitas vezes quem opera até mesmo SMC de bobo, certo? Vamos lá então, deixa o likezão aí, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. Por que que os traders que operam SMC, às vezes ainda, que já o trader que opera SMC, ele já está à frente de quem opera análise técnica muito. Agora, pense que muita gente que ainda estuda o SMC acha que basta apenas desenhar pontos de liquidez acima dos topos, pontos de liquidez acima, abaixo dos fundos, né? Então, o cara vem aqui, desenha aqui, aqui aconteceu um buy side liquid aqui, certo? Aí eu tenho aqui acontecendo um, um choque. Então, isso quer dizer para mim que aqui eu tenho um Fairvalue Gap, e então eu já posso vender esse movimento aqui. Por quê? Porque houve captura de liquidez, então eu vou vender aqui nesse Fairvalue Gap aqui. Eu tenho uma liquidez acima aqui também. E eu posso buscar esse trade, vindo buscar esse movimento aqui, buscando 4 para 1. Muita gente vai fazer esse tipo de venda achando que somente isso basta no SMC. E infelizmente eu tenho que te dizer que você está errado. Não faça mais esse tipo de leitura. Por quê? O problema, meus caros e amigos seguidores, é você confiar cegamente na estrutura, sem validar o fluxo do mercado, sem validar os pontos de opções e os pontos de gama. E aí vem o quê? Aquela maldita frustração, porque o preço rompe, ele vai que vai, não vai, captura a liquidez, captura o teu stop, você coloca o stop justinho, porque às vezes está alavancado demais, e vem buscar ordem e reverte. E às vezes ele só está criando e criando mais liquidez, porque ele ainda não foi aonde ele deveria exatamente ir. E o que são zonas de liquidez genuínas versus zonas de liquidez falsas? Uma zona de liquidez genuína, elas são áreas onde realmente os grandes players, aonde o market maker ele vai executar as ordens dele. Ele é onde as grandes instituições vão entrar e é onde o market maker vai fazer o head dele. Isso gera um movimento real no preço. Já as zonas falsas, elas são criadas apenas para atrair a liquidez daqueles que acham que estão operando no SMC. São setups armadilhas, como possivelmente esse setup aqui é um setup armadilha, certo? Onde o mercado vai romper uma estrutura, mas sem a intenção de continuar este movimento. Então veja que eu tenho uma rejeição aqui, certo? Parece haver uma ação institucional aqui, mas o mercado ainda está com a sua estrutura totalmente validada. E muitas vezes os traders que operam essas microestruturas ficam presos justamente nessas falsas capturas de liquidez. E como que você vai conseguir identificar essas armadilhas e essas manipulações? Bem, aí vem o tchan da história, meus queridos. Você vai conciliar isso com as opções.
E nada melhor que isso do que você já sabe. Eu vou repetir o meu indicador Gamma Levels SMC, porque ele tem a combinação perfeita para você. Olha só, o que eu tenho aqui na região do 20,253? Eu tenho um Fairview Gap mensal. Então o mercado está mitigando um Fairview Gap mensal. Bem, eu tenho um Fairview Gap no M5 aqui. Opa, eu tenho um Fairview Gap no M5 aqui. Houve uma captura de liquidez aqui? Houve uma captura de liquidez aqui. É interessante eu buscar uma compra de continuação de tendência aqui, ou quem sabe uma venda nesse call zero DTE no 20,300? Agora te deixei confuso, né? Bem, como que você vai usar então o indicador Gamma Levels SMC para te ajudar a encontrar verdadeiramente os pontos de liquidez? Você já tem automaticamente nesse indicador todos os pontos de opções de gama. Call, Put Wall, o Max Gex, o Delta Flip, o Gamma Flip. E você vai usar essas regiões como filtros das zonas de SMC. Se há liquidez aparente, mas sem fluxo nos níveis de opções, você tem que tomar cuidado, porque pode ser apenas uma falsa liquidez. Esse é o exemplo mais prático que eu posso te dar aqui. Você tem um teste dentro de um Fairview Gap mensal, porém, você não tem o alvo batido no Call 0 DTE do 20,300. Então, qual que é a chance do mercado que está trabalhando acima de um Gamma Flip positivo, ele travar agora aqui no Call 0 DTE? Bem, aí nós temos realmente uma barreira muito forte, porque você sabe que as barreiras de caos funcionam exatamente para isso. É onde o market maker vai fazer realização de preço e inverter a estrutura. Então quando você sabe que o mercado não tocou naquela determinada região ainda, possivelmente isso aqui é um topo fraco. Muitas vezes o mercado também faz essas estruturas de topo duplo. Isso você já aprendeu, né? Isso você já aprendeu lá no SMC básico. O mercado fez esse topo duplo, entrou ação institucional e você vai tentar pegar essa venda aqui. Porém, isso você tem que tomar muito cuidado. E eu vou te dar um exemplo aqui, ó, do que aconteceu aqui. Tá vendo que aqui houve um sell side liquid gigante? Muita gente vendeu nesse ponto tentando vir buscar essa região aqui. Mas veja que ó, o mercado só criou liquidez, capturou liquidez e explodiu para cima de volta. Não faça esse tipo de entrada, porque aqui já está atualizado o indicador, mas aqui era ponto de continuidade de gama. A rejeição desse order block aqui mostrava a reversão do gama negativo para o gama positivo. E o mercado continuou forte. Então, se você soubesse isso, você teria usado isso a seu favor. Não com... você tem que pensar assim, ó. Se há confluência com pontos de opções, aí você pode realmente ter uma zona de interesse real para as grandes instituições e principalmente para o head do market maker. Quando ele está muito exposto em ações, ele começa a vender nos pontos de call. Quando ele está muito exposto em opções, ele começa a comprar ações para ele sempre estar fazendo hedge e estar com o seu gama neutro. Você não pode confiar só no visual do gráfico, só com os desenhos de estrutura, só com as falsas regiões de liquidez. Não. Você tem que ver o que está por trás de tudo isso. Então você tem que combinar o SMC com níveis de opções. E ó, preste bem atenção no que eu vou te falar. Quem entende onde está a liquidez vai sempre dominar o mercado. E infelizmente quem não entende isso, já era, meu amigo, vai virar liquidez. Se você quer parar de ser caçado, se você quer parar e quer começar a brincar de caçar o stop da galera, você então tem que estudar a respeito exatamente disso, dos pontos de opções de gama e também dos pontos institucionais e combinar exatamente isso. Sabe por quê? Para finalizar o nosso vídeo,
Olha só, preste bem atenção. Para finalizar o nosso vídeo, eu vou te mostrar um belo exemplo do que você deve fazer. Porque você aprendeu que, por exemplo, se o gama ele flipa aqui do positivo para começar a ficar negativo, e quando o mercado ele flipa o delta, ele sempre tende a acelerar, a aumentar a sua amplitude, porque o market maker ele vai fazer um hedge e vai vender o movimento junto. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o mercado testando este Fairview Gap aqui, deixando um topo duplo aqui, aqui e aqui, e daí entra uma falsa venda aqui, parando nesse order block aqui, o que você vai fazer? Você vai continuar tentando comprar esse movimento até a barreira de call, ou uma vez que você observe que o Delta Flip e o Gamma Flip finalizou aqui, trabalhou com um volume muito intenso, sem deixar o movimento passar, você vai procurar uma venda buscando aqui esse Stop Hunter e olha só, pontinho de delta com o Max Pain. E isso pode acontecer desta forma ou da melhor forma possível ainda. Vamos imaginar que o mercado venha aqui, testa essa região, pegando esse sell side liquid, use a região do Delta Flip como o primeiro toque de suporte, e ele faz isso muitas vezes. Entra fluxo em Londres, deixa o gama positivo, vem na barreira de call, pegando o rompimento da galera aqui que vai comprar, chega nessa região de call aqui, o market maker começa a zerar suas posições e vender ações. Entra o volume e daí o mercado entra um volume forte aqui. Quando o mercado vem testar esse bloco de ordens, você vai procurar novamente para um movimento de compra ou você vai procurar a melhor opção aqui para venda e vem buscar esse movimento aqui? Veja que se você já entende de SMC, agora que você tem os pontos de Gamma Flip e Delta Flip e você entende o significado disso, você vai evitar essas induções de preço. Você vai operar a favor do fluxo institucional. Uma vez que o mercado chega até esta região aqui, onde você tem um Fairview Gap interessante, onde você tem uma ação institucional que está em busca de um Stop Hunter, onde você tem um delta com um volume de negociação interessante, com um open interest muito grande, com mais de 2.300 contratos, você tem o Max Pain na região de 19.980, bem, agora aqui você tem uma região validada pelo SMC e validada pelas opções. Então aqui é só você esperar o movimento, a captura de liquidez, o volume e então a entrada novamente da compra. Assim você está combinando perfeitamente SMC com Gamma Labs. Se inscreva no canal, meu querido, e aproveita cada vez mais esse conteúdo gratuito. Deixa o seu like, compartilha com quem está sendo manipulado aí, né, nessas zonas falsas de liquidez, para ele também aprender um pouco mais a respeito disso. Deixa a sua opinião, se o indicador está ajudando você nesse ponto, que isso vai ajudar outras pessoas também a utilizarem o indicador e também a parar de tomar stop bull. Um forte abraço e até o próximo vídeo.